Para terminar 12h30 também à noite. Quem vai ficar? Quem não vai, a gente tranca a porta. Amém? Glória. Vamos? Quando a música esmurar e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor. Quem sabe adore quando a música esfriar, o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quero de mim. Será que conectou lá? Vai pro seu lado, perto do seu. Graça e paz, irmãos. Eu vou desligar aqui pra ver. Vocês estão felizes? Quem estava aqui hoje de manhã? Aleluia. Esse fominha, né? Tá feliz mesmo? Conectou os dois lá. Eu estou muito feliz. Conectou os dois lá. Eu venho aqui, já é o segundo ano, né? Eu já tenho essa No celular? dentro do nosso coração, né, Kátia? Vocês são muito especiais para nós. Ei. E Tá ouvindo aí, ó? hoje, quando eu estava ministrando a palavra, eu senti uma atmosfera. Agora tá ouvindo aí? E é o que vocês estão envolvidos. Nada. Porque a palavra graça, ela vem de capacitação. Vocês estão aí startando um ano de avanços. Então vocês vão precisar de muita capacitação Não. para que vocês consigam chegar passando no de novo ali. destino Não é isso aqui não. que já preparou para todos vocês. Amém? Glória a Deus? É isso aí. Ah, mas tá aqui. Eu queria falar. Bota aqui primeiro, depois eu vou lá primeiro. Sempre quando nós vemos pessoas em Quem outros testou pra cá lá pra você rápido? O que você pega, ele você não testou. avançaram, eles foram A gente tá primeiro testando, né? estruturados, preparados. Eu me lembro que no início do nosso ministério, né, juntamente com a Kátia, minha esposa, aliás, para quem não conhece, Kátia Feitosa, minha esposa, somos casados há 29 anos, temos um filho chamado Mateus Feitosa, que ficou em São Paulo, e nós somos uma família muito feliz. Eu sou grato a Deus, porque 50% do meu ministério está aqui. Ela que me sustenta, ela que sustenta todas as minhas dores, juntamente com a minha alegria também. Glória a Deus. Amém? E eu falo que todas as vezes que nós avançamos lá na igreja, como ministério, como família, nós passamos por momentos muito difíceis. E a gente não entendia isso, na verdade, mas hoje a gente fala com muita propriedade, porque nós entendemos que os avanços em Deus, Ele prepara primeiro a nossa estrutura. E nós já passamos por situações, irmãos, que vocês nem imaginam.
logo quando nós somos fundamentados como igreja, né? Saímos da casa dos meus pais. O primeiro, eu diria, musculatura espiritual que o Senhor fez acontecer, na verdade, onde nós passamos por um vale, foi quando nós descobrimos um câncer do meu pai. E o câncer já estava meio que terminal, sabe? E foi ali que eu entendi algumas movimentações em Deus. E foram assim situações difíceis mesmo. Aí o meu pai acabou sendo curado. Depois logo em seguida veio a minha mãe, câncer no pulmão também. Minha mãe também foi curada. Depois veio a minha avó com 87 anos. Ela morreu no ano passado com 96. Também com câncer no pulmão. Também foi curada. E assim foi indo. Em 2015 nós estávamos preparando, né? Fomos validar, como é que fala? Renovar o nosso passaporte. Nós fomos convidados para pregar em uma cidade dos Estados Unidos e uma no Canadá. E a Kátia passou alguma situação um mal-estar. Chegamos em casa de madrugada, ela muita dor na cabeça. 3 dias depois ela estava já em coma profundo. Uma semana os médicos vieram para a gente assinar o óbito dela para adiantar o processo do sepultamento. Mas ela está aqui. Se passou 10 anos, né? Se passou 10 anos já disso. E eu entendi que avanços, eles são batizados pelo fogo. Para você avançar, existe um mecanismo em Deus. Já fomos batizados pelas águas, fomos batizados pelo Espírito Santo. As águas nos deu a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo no Espírito Santo, né, é o batismo do avivamento. Mas existe um batismo muito especial, que é o batismo do fogo. E eu quero falar sobre esse batismo hoje, porque quem avança é inevitável não passar, não tem como não passar por esse batismo. Amém? Quem está comigo aí? Está preparado? Quem tiver juízo vai embora. Amém? Glória a Deus. E quando a gente ouve a palavra avanço, normalmente a gente pensa em velocidade, sim ou não? Não é? Avanço, velocidade, crescimento, portas abertas, conquista, expansão. Mas no reino de Deus, quase nunca define avanço da mesma maneira que nós. Na verdade, a linguagem de Deus é muito diferente. Para Deus, avanço não é simplesmente andar mais rápido. Avanço é estar exatamente onde Deus quer. Mesmo que aos olhos humanos pareça que nada está acontecendo, Deus nunca acelera um homem antes de prepará-lo. Deus nunca vai acelerar um homem antes de aprofundá-lo. Há pessoas que confundem movimento com avanço. Nem todo movimento significa progresso, gente. Israel caminhou 40 anos no deserto, muitas vezes apenas andava em círculos. Já Moisés passou 40 anos aparentemente parado, mas cuidando de ovelhas, mas diante de Deus estava avançando todos os dias. Porque o maior avanço, repete comigo, o maior avanço não acontece primeiro dos nossos pés, acontece dentro de nós. Amém? Então, antes de Deus mudar o endereço de um homem, Ele muda a sua estrutura, Ele muda a sua musculatura espiritual. Antes de entregar uma missão, Ele transforma o caráter. Antes de confiar uma multidão, Ele trata um coração, gente. Então o reino, como que eu posso dizer? O reino, ele possui uma lógica completamente diferente da nossa. Enquanto nós perguntamos, quando Deus vai me promover? Aí Deus pergunta, quando você vai estar preparado para sustentar aquilo que eu quero te entregar? É isso. Então, a promoção sem transformação, gente, escuta o que eu vou falar. Uma promoção sem transformação produz queda. E Deus não quer que ninguém caia. Então primeiro Ele nos prepara. Eu sei que para chegar nesse ponto são 3 anos, né? 3 anos e meio. Quantas lutas vocês já passaram aqui? Quantas situações difíceis? Mas isso tudo faz parte de um processo de crescimento. Amém? Eu falo que
todo sofrimento, aliás, todo crescimento, isso é uma frase minha, todo crescimento gera um sofrimento. A pergunta é: quem ainda quer crescer? Quem ainda quer avançar? Então se prepara. Amém? Quem está comigo ainda? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Êxodo. Vou falar de um personagem que viveu o batismo no fogo, que viveu avanços na sua vida. Existem avanços, gente, que começam muito antes de alguém perceber. E Deus está procurando homens e mulheres que não desejam apenas avançar em posição, mas avançar em maturidade, em presença, em santidade, em propósito, em caráter, Wesley. Porque quem avança na presença nunca retrocede no propósito. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! E respondeu ele: eis-me aqui. Amém? Nós temos aqui o início do chamado de um libertador. E isso aqui é muito forte, gente. Isso é forte, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia sem perceber o peso do tempo. Então, se você pegar aqui, você que é bibleiro, do capítulo 2 para o capítulo 3, se passaram cerca de 40 anos. E Moisés não saiu do palácio e no outro dia, estava diante da sarça. Não foi nada disso. Existia um processo, existia um deserto, existia um silêncio. Porque Deus não levanta libertadores da noite para o dia, irmãos. Deus forma libertadores. Quem ainda deseja ser um libertador aqui? Porque só avança quem reconhece isso e quem tem um selo sobre a sua vida. Então Moisés nasceu com um chamado. O chamado dele era o quê? Libertar um povo, né, pastor Daniel? E antes da sarça existir, já existia um propósito sobre a vida dele. Antes de você existir, falei sobre isso hoje de manhã, existe um propósito de você. Sobre a sua vida existe uma semente dentro de você, que ela precisa sair de dentro para fora. Amém? Quem está comigo ainda? Só que olha a estratégia de Deus. O libertador de Israel foi criado dentro do palácio do inimigo. Moisés cresceu dentro da estrutura de Faraó, gente, cercado pelo luxo, pela cultura egípcia, pelo poder, pelo luxo, pelo dinheiro, por tudo. Existia uma distância absurda entre o palácio e os escravos hebreus. Mas mesmo dentro do Egito, ele sabia quem ele era. Porque pode mudar o ambiente de alguém, mas quando Deus planta uma identidade, ela nunca vai morrer na sua vida. Amém? Até uma parte da sua infância, Moisés ele foi criado pela própria mãe, foi ela quem implantou dentro dele as suas raízes. Então, preste atenção no que eu vou falar. Enquanto o Egito tentava formar um príncipe, Deus estava formando um libertador. Então nem tudo que você pensa, que você imagina, é na verdade aquilo que é o plano de Deus sobre a sua vida. Então busque isso de Deus, porque a palavra não fala que os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são maiores do que os seus. Agora, e quando ele sai um dia, estou estabelecendo uma plataforma aqui, quando ele sai um dia, ele olha para o sofrimento do povo e algo assim começa a gritar dentro dele, gente. A inquietação do propósito despertou, porque todo libertador carrega uma dor pelas correntes que aprisionam pessoas. O chamado de um libertador nunca deixa ele confortável diante de uma opressão. E talvez essa seja, eu diria que seja o problema de muita gente hoje. Se acostumou tanto com o Egito,
que já não sente mais o peso das correntes. Mas quando existe um chamado de Deus dentro de alguém, chega um momento em que o propósito começa a queimar de novo por dentro de você. Você já parou para pensar que você fica muitas vezes inquieto com alguma situação? Quem fica irritado com alguma coisa que enxerga de errado? É o seu chamado. De repente esse é o seu chamado. E Moisés ficou extremamente perturbado quando ele viu egípcios baterem em alguém que era da linhagem dele. Por quê? Porque isso já estava dentro dele. Isso era o chamado dele. Eu vejo o pastor Diego se preocupado. Nós estamos na origem do Brasil, e a origem do Brasil vai se levantar o avivamento da nação brasileira. Isso daqui é o chamado do Diego. Ele está inquieto, ele não se conforma em ver Porto Seguro do jeito que está. E se você faz parte dessa igreja amada, você também tem que entrar nesse mesmo chamado, nesse mesmo carro. Não ficar, de uma forma confortável com de repente tudo que está acontecendo nessa cidade. As trevas não podem mais avançar do que a luz de Deus. Quem aqui tem se incomodado com isso também? Quem aqui entende que Porto Seguro é do Senhor Jesus e não é de outro Deus estranho? Quem entende isso e quem fala que isso é verdade, fala assim: é verdade, Senhor. Pronto. Então esse é o seu chamado. Aonde você vai avançar? Em primeiro lugar, no reino de Deus. Deus vai levantar uma igreja forte nesse lugar, meu irmão, para quebrar estruturas diabólicas, para destronar principados, potestades, dominadores, hostes das trevas. Porto Seguro é do Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra aí, glorifica o Senhor, pelo amor de Deus. E quando ele sai um dia, Moisés olha e vê o sofrimento do povo, cara, e aquilo ele incomoda, ele fica incomodado. Repete comigo: o meu chamado nasceu antes de eu existir. O meu chamado não começou no dia em que eu levantei a minha mão num culto. O seu chamado não começou no dia da sua conversão. O seu chamado não começou quando alguém te reconheceu. O seu chamado começou no coração de Deus antes de você entrar no ventre da sua mãe. Por isso que Deus disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profetas. Olha o nível disso. Deus estava dizendo: Jeremias, quando a sua mãe descobriu a gravidez, eu já conheci o seu destino. Amém? Quem está comigo ainda? Porque homens descobrem pessoas no tempo, mas Deus gera propósitos na eternidade. E João Batista é uma das maiores provas disso. João não veio ao mundo para construir um império pessoal, não veio. João não veio para aparecer, João não veio para ser maior que Cristo. João nasceu para preparar o caminho. A vida inteira de João apontava para um único momento. Tudo que ele fazia, tudo que ele pregava, todo o deserto, todo o processo, todo isolamento, tudo era para um dia ele olhar para Jesus e dizer assim: eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o dia. Então João Batista, ele se preparou para esse grande dia, para falar exatamente essa frase. Agora, esse era o ápice do seu chamado. E quando ele cumpre aquilo para o qual nasceu, ele entende algo. Essa geração desaprendeu. O reino, presta atenção no que eu estou falando, o reino não gira em torno da nossa permanência, gira em torno do propósito de Deus. Porque um dia o Emerson vai passar, um dia o Daniel vai passar, um dia o Adriano vai passar, um dia a Caiala vai passar, mas o propósito vai continuar. Quem está comigo ainda? Amém? Por isso ele diz: importa que ele cresça e eu diminua. João 3,30. E João entendeu isso. Eu não nasci para ser o centro, eu nasci para revelar Cristo. Homens maduros entendem que mais importante do que permanecer em evidência é cumprir exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Então João aponta para Cristo, e depois sai de cena, a cabeça é cortada,
Porque um verdadeiro chamado, repete comigo, porque um verdadeiro chamado nunca termina glorificando homens, sempre termina revelando Jesus. Quem está comigo ainda? Quem está comigo ainda? E quando Moisés sai na rua, ele vê 2 egípcios, um hebreu sendo maltratado, o chamado dele grita. Meu irmão, quando alguma coisa acontece que te incomoda, é o seu chamado gritando dentro de você. Algumas pessoas ousam dizer que a tua ira é o teu chamado. Aquilo que te incomoda, você se incomoda por aquilo que você foi chamado para libertar, exatamente aquilo. Por isso que o diabo entra no meio para deixar você um crítico, ao invés de tornar um libertador. Por que, pastor? Fala assim, por que, pastor? Porque no Espírito de Deus eu sou um libertador, no Espírito da carne eu sou um crítico. Porque você ficar na internet falando mal da igreja é fácil. O que eu quero ver é você vir aqui dentro e sofrer as dores da igreja. Profetizar como Isaías não é difícil. Agora aceitar o convite de Deus e andar 30 dias com as nádegas de fora, vivendo a vergonha junto com o seu povo, não é qualquer um. Profetizar como João Batista é fácil. Agora dar a cabeça numa bandeja para cumprir o propósito não é para qualquer um. Jogar pedra é fácil, irmão. Alguém disse assim um dia, não jogue pedra nem na Babilônia. Por quê? Porque você pode fazer com que essa pedra atinja o seu irmão Daniel. Você foi chamado para ser um libertador e não um crítico. Cutuca seu irmão e fala assim, você foi chamado para ser um libertador e não um crítico. A sua indignação não pode virar crítica. Sua indignação tem que se transformar num libertador, um agente de transformação do céu para a terra, que você vai ser usado por Deus para você ser um transformador nessa jurisdição que Deus colocou você. Então quando Moisés olha aquela cena, algo grita dentro dele. A indignação do chamado despertou, cara. E ele vê o povo sendo oprimido, ele perde o controle. Ele tinha tudo, tinha o melhor carro, tinha o melhor relógio, tinha as melhores roupas, mas aquilo ficou dentro dele, ele sentiu indignação. Por quê? Porque Deus já estava transicionando ele para o chamado dele. E Moisés fala assim, mas caramba, por que tudo isso? Por que esse sofrimento? Algo grita dentro dele, a indignação do chamado despertou, e ele vê o povo sendo oprimido, ele perde o controle, ele mata o soldado e enterra aquilo, e Deus olha para Moisés e diz, Moisés, não tem nada de errado com a sua indignação, fui eu que coloquei isso dentro de você, eu te gerei para não suportar a opressão do meu povo. Só que o problema não era a indignação, o problema era a forma, porque libertador sem governo do Espírito vira apenas alguém movido pela ira. Mas quando Deus trata um homem, a indignação deixa de produzir violência e começa a produzir libertação. Você precisa estar debaixo do governo do meu Espírito. Então Deus, Ele tira Moisés daquele ambiente e leva ele para o deserto. Que coisa, você viu que mudança, pastor, linda? Ele tira Moisés do palácio e leva Moisés para um deserto. Cara, isso é louco. Ele tira Moisés daquele ambiente maravilhoso, e aquele homem impulsivo, forte, explosivo, passa 40 anos cuidando de ovelhas, até que a Bíblia diz que Moisés se torna o homem mais manso da terra. Porque Deus não estava apenas preparando um libertador, Ele estava tratando o coração de um homem que carregava a sua glória. E depois de 40 anos, Deus vai buscar Moisés. Moisés sobe o Monte Horebe apenas para cuidar das ovelhas, que nem dele era. Moisés, ele sobe naquele monte e começa a cuidar do rebanho. Eu vou falar uma coisa para você, pega essa: quem entra no monte de Deus nunca sai do mesmo jeito. Então deixa eu te dizer alguma coisa: se você não quer ter a sua vida comprometida por Deus, não se aproxime do monte da sua presença. Se você levantou a mão só para estar igual todo mundo, Deus viu que
você levantou um dia e disse: ah, Ele quer. Porque se você não crê quando você canta, Deus crê quando escuta. Quem está comigo ainda? Amém? Se você não crê quando você canta, Deus crê quando escuta. Então, fica nessa daí de levantar a mão, de ficar imitando os outros. Deus está te vendo, Deus está filmando. Tem uma plaquinha aqui, ó, dos céus, ó: sorria, você está sendo filmado. Então toma cuidado quando você levantar as mãos. Toma cuidado com aquilo que você canta e com aquilo que você fala. Porque se você não crê, Deus escuta. Então depois de 40 anos, Deus vai lá buscar aquele homem manso. Aprendeu muito com ovelha, como lidar. Ele vai para o monte de Deus. E de repente ele olha o quê? Ele olha uma sarça pegando fogo, Adriano. Aquela sarça começa a pegar fogo, era normal. Por quê? Porque é muito sensível no calor do deserto, queimava. Mas de repente começa uma coisa a chamar a atenção de Moisés. Uma sarça que ela queimava, mas nunca acabava. Ela não consumia. No deserto essa planta, sarça, é um arbusto seco. Então é muito assim comum, quando os pastores que estão lá no deserto, assim, uma ou outra começa a pegar fogo. Por quê? Porque o clima é muito seco. Então aquela sarça, pastor Diego, ela começa a pegar fogo, aquele arbusto seco. Então, aos olhos de Moisés, aquilo era muito comum. Então quando ele estava lá apacentando as ovelhas, ele via lá uma sarça queimando aqui, outra ali. Mas antes de acabar todo aquele trabalho, aquela sarça já consumia. Aquela sarça virava cinza. Mas ele percebeu que tinha uma. Essa não parava de pegar fogo. E o mais doido disso é que essa sarça não se consumia. Eu na minha imaginação santificada, como diz o nosso querido pastor Tiago Toledo, o que é imaginação santificada? É aquilo que não está escrito, mas você imagina como se estivesse. Amém? Na minha imaginação santificada, Moisés viu aquela sarça um dia queimando, 2 dias queimando. Outros queimavam também, mas se consumia. Outras queimavam também, mas se consumia. E aquela não se consumia. Queimava o tempo todo com a mesma intensidade. Não perdia força. Não se consumia, não se acabava. E Moisés ficou meio que atordoado. Aquilo ali começou a chamar a atenção de Deus, de Moisés. Chega uma hora que aquilo chamou a atenção dele. A Bíblia diz que Moisés se aproximou para ver. E quando ele se aproxima, presta atenção nessa daqui. Aí Deus fala dentro da sarça que queimava. Acho que você ainda não entendeu nada. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Até que você não mostre interesse, Deus não fala. Eu vou falar algo aqui muito sério para você. A sarça começou a queimar desde sexta. A sarça está piscando aqui nessa casa. E talvez você passou pela sarça, por palavras, por gestos de dança, por ministração de oferta, por palavras que têm sido lançadas aqui tão preciosas, por louvores e adoração. É como se Deus estivesse assim, ó. Deus está piscando, porque Ele quer chamar a sua atenção. Porque enquanto você não enxergar, Ele não fala com você. A sarça pegou fogo e não se consumiu. E agora que saia dela um dia me atrair. Meu coração, que o dia como agora o dia é que a sarça pegou fogo, não se consumiu. E agora que saia dela do meu coração, como agora um dia como agora. E a sarça está piscando hoje aqui. Pastor Diego, a sarça está piscando. Está piscando. Está piscando desde sexta.
E ela tá indicando avanço, 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 avanço. Só que, presta atenção, até o momento que Moisés, a sarça está aqui, Moisés passava. Porque sabe o que acontece com a gente? Quando nós nunca, meu irmão, não entra nesse lugar, nunca se acostume com a presença de Deus. Você já percebeu uma coisa? Que tudo que você transforma, tudo que você coloca no lugar de comum, não tem mais valor. Um dia você compra esse relógio, um dia eu vi esse relógio na vitrine e falei assim, meu Deus, que relógio lindo. E você dá muito valor. Você vê aquele relógio na vitrine e fala assim, meu Deus, esse relógio é lindo, maravilhoso. E aí você começa a usar esse relógio. Estou falando de um objeto. Só que amanhã é lançado um outro melhor que esse, uma versão melhor. E esse aqui você fala assim, poxa, mas tem um outro melhor. Virou comum. E tudo que vira comum perde o valor. Não coloque as coisas de Deus na casa do comum. Não coloque. E Moisés via que todas aquelas sarças eram comum aos olhos dele. Ele via que uma queimava ali, outra queimava aqui, mas logo consumia, logo apagava. Então o que ele faz? Ele passava como se nada acontecesse. Mas aí teve uma. Sabe o que é essa sarça? É quando você abre a Bíblia e cai num texto que Deus está querendo falar algo com você. Aí você liga o seu aparelho, o seu rádio ou o seu Spotify e você vê que aquilo que Deus está falando na Bíblia está sendo falado em canções. Sabe o que é isso? A sarça. Aí você chega na igreja, aquilo que você abriu para ler é a mesma coisa que o pastor está pregando. E a sarça fica lá. A sarça fica lá. Era a mesma coisa Moisés. Moisés passava do ladinho dela, a sarça queimava, Moisés nem ligava. Moisés voltava para casa, a sarça queimando, Moisés não ligava. Moisés passava novamente, a sarça queimando. E Moisés começou a perceber, poxa, isso aqui tem alguma coisa estranha. Meu irmão, Deus não usa nada que vem dele aleatoriamente. Então muitas coisas na sua vida é uma sarça acesa, é uma sarça queimando. E Deus está sinalizando, a sarça está queimando, a sarça está queimando. Eu quero falar com você, eu quero falar com você, igreja amada. Eu quero falar com você, mas enquanto você não se aproximar dela, enquanto você não ter a sua atenção a ela, Deus não fala. Quem está entendendo isso? Meu irmão, não se acostume com as coisas de Deus. Você já percebeu que o comum perde o valor, mas o simples tem muito valor. Olha só, eu não sei qual que é aqui a situação de comida, mas lá em São Paulo é o seguinte: lá em São Paulo tem arroz, feijão, um bife, batata frita, tá bom. A gente come a semana inteira e não enjoa. Isso é o simples. Agora nós queremos o que? O sofisticado. E quando a gente se vira para algo sofisticado, vamos supor, falar de comida. Você pode aqui, a comida cara lá em São Paulo, acho que aqui não é. Porque onde a gente vai ter isso? Lagosta. Lagosta é caro, não é? Lagosta. Só que a lagosta é algo sofisticado. Agora come lagosta uma semana inteira, você não vai aguentar. Amém? Assim é as coisas de Deus. As coisas de Deus são simples, mas te traz sustância. As coisas de Deus são simples, mas te mantém de pé. E a sarça, nesses dias de conferência, ela está acesa, ela está piscando. Ela está piscando. E se você não tiver interesse, meu irmão, Deus não vai falar com você. Quem está comigo, pelo amor de Deus? A Bíblia diz que Deus viu que Moisés se virou para ver.
Ou seja, a sarça já estava queimando, mas a voz só veio quando houve interesse. Enquanto Moisés só olhava de longe, era apenas algo curioso. Mas quando ele para, se aproxima e dá atenção, Deus fala. Meu irmão, Deus não é um Deus que fica longe dos seus filhos. Deus é um Deus que quer aproximação. E Deus vai fazer de tudo, sabe para quê? Para chamar a sua atenção nessa noite. Será que você está no diálogo dessa palavra? Pelo amor de Deus. Deus está com uma sarça queimando nesses dias. Deus está sinalizando no saxofone, Deus está sinalizando na guitarra, Deus está sinalizando nas ofertas, Deus está sinalizando nos livros, Deus está sinalizando em todas as áreas. Só que Ele só vai falar com você quando você se aproximar. E sabe qual que é a palavra, pastor? De avanço. O avanço tem a ver com aproximação. O avanço tem a ver em você ficar mais próximo dEle. A sua sede, presta atenção no que eu vou falar. A sua sede é o seu ingresso. Sua sede é o seu ingresso, a sua fome é o seu ingresso. Sabe, às vezes que eu vejo na pregação, sabe, pessoas, sei lá, se levantando, glorificando. Às vezes vem à frente, lá na Penha acontece muito disso. Se joga na frente e começa, sabe, a falar em línguas e começa a glorificar o Senhor. Sabe o que é isso? É a sarça piscando para outra pessoa, para que essa pessoa chame a atenção dela, para que ela entre no mesmo significado, para que ela entre na mesma atmosfera. Às vezes está pegando fogo e você não glorifica o Senhor porque você tem até vergonha. Então quando um começa a glorificar, você percebe uma coisa dentro da igreja? Quando um começa a glorificar, o outro, todo mundo começa. É o que? É uma sarça que começou a piscar, o outro chamou a atenção do outro, contagiou o outro. Olha lá, olha isso. Alguém pergunta por quê? Porque você ainda não se aproximou. Porque a questão não é a sarça, a questão é a voz que está ali dentro, que quer falar com você. Ela só vai parar quando você der atenção para ela. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu sempre comparo isso com alguém que está tentando acordar outra pessoa. Já viu alguém que está tentando acordar uma outra pessoa? Somente se não tem tanta intimidade, mas precisa acordar aquela pessoa. Como que começa? Quem já passou por isso sabe como que é. A pessoa começa chamando bem baixinho: fulano, fulano. Não é assim? Ó, a sarça: fulano. Ó, aí daqui a pouco não é mais assim, ó. Fulano, não é? Deus faz isso.
Meu irmão, se Deus quer sinalizar alguma coisa com você, você está pego. Só que ele começa assim, ó. Fulano. Ele fala até no ouvido. Filho. Ó Deus falando hoje aqui, ó. Filho, acorda. Só que aí sabe o que a gente faz muitas vezes na presença de Deus? A gente muda para o outro lado. Aí Deus, com a sua soberania, ele fala assim: eu já pedi para você acordar. E daqui a pouco Deus começa a fazer outro rebuliço. Ele acende a luz para você ver as suas impurezas. E ele fala: acorda. Só que chega uma hora que se você não acorda, ele vem com um balde de água. E aí sabe o que acontece? Vai emprego embora, vai saúde embora, vai tudo embora. Sabe para quê? Para você enxergar ele. Nessa hora eu não vejo um glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque quando você tem um chamado e quando você é escolhido, meu irmão, Deus não vai te perder. E Deus jamais vai te perder por um dinheiro, por um carro, por um emprego, por um relacionamento que não veio dele. Sabe o que ele faz? Ele joga água em tudo, para você acordar. Quem está comigo? Posso ouvir um glória a Deus, pelo amor de Deus? É exatamente assim que Deus faz muitas vezes. Primeiro ele dá sinais, uma palavra aqui, uma inquietação ali, uma mensagem que bate no coração, uma situação que se repete, algo queimando dentro de você sem conseguir explicar. A sarça começa a acender, mas enquanto Moisés não parou, Deus não falou, porque Deus não força atenção em ninguém. Ele sinaliza, ele chama, ele atrai. Só que chega uma hora que se a pessoa continua ignorando, Deus começa a mexer em áreas mais profundas da vida dela, para fazer ela parar. E tem gente que acha que certas crises são abandono, quando na verdade Deus só está tentando fazer a pessoa parar para ouvir Ele. Porque enquanto Moisés caminhava distraído, era só uma sarça queimando. Mas quando ele se virou para ver, a voz veio, e vendo o Senhor, que ele se virava para ver, Deus chamou. A voz veio depois da atenção, a revelação veio depois da aproximação. Sabe, quando de repente o seu pastor, lá a gente faz muito disso, quando chama, sai do seu lugar, vem aqui na frente, é porque eu estou vendo a sarça piscando, irmãos. É porque o seu pastor está vendo a sarça piscando aqui. Quem está comigo? Você me entende? Quem está comigo aqui? Pelo amor de Deus. Sabe quando você vê alguma movimentação diferente, o povo sentindo a presença, chorando, glorificando, se entregando? Isso não é histeria gospel, é a gente sinalizando para você entrar nesse lugar. É a sarça queimando, irmão. É Deus sinalizando porque Ele quer chamar a sua atenção. E a sarça está piscando, dizendo: vem para perto. A sarça está piscando desde sexta-feira, dizendo: vem para perto, porque eu tenho coisas grandes para revelar a seu respeito. Senhor, por que você não fala? Senhor, por que você não fala? Deus fala comigo. Deus fala, chega perto, se aproxima. E quando Moisés se aproxima, Deus fala o quê? Chama até pelo nome: Moisés. Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que eu tenho percebido na Bíblia é que como libertador, Deus não fala por meio, Deus fala por meio do fogo. Com o libertador, Deus fala com fogo. João Batista disse uma coisa: eu vos batizo em água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De alguma maneira eu não quero entrar aqui em questões teológicas, amém? Já falei sobre isso. Mas para mim existem 3 batismos. Para mim, de uma igreja que quer avançar, existem 3 batismos. O primeiro batismo é o batismo das águas. O segundo batismo é o batismo do Espírito Santo. E é inevitável uma igreja que quer avançar não
passar pelo batismo do fogo. Então, se eu quiser ser salvo, eu batismo em água. Mas chega uma hora que eu quero mais, então eu batismo com o Espírito Santo, amém? É o batismo do avivamento. Agora, eu já não sou mais salvo, eu sou avivado. Mas se Ele te chamou como um libertador, como uma libertadora, você não vai escapar do batismo do fogo. Só que o batismo com fogo não é só o batismo de aleluia. Não é, pastor Diego. O batismo com fogo é um batismo de aleluia. Por quê? Por quê? Porque não tem impureza que vai permanecer nesse batismo. O libertador passa pelo fogo. Tem lutas que outros vão ter. Tem lutas que pessoas não têm, mas você vai ter. Tem situações que você vai passar que outros não têm, mas você é um libertador. Tem angústias que outros não têm, você tem. E se pergunta por quê? Porque se você for chamado como libertador, como uma libertadora, o batismo com fogo é inevitável. Ou seja, deixa eu falar algo para você. As peneiras, pastor Diego, as peneiras são inevitáveis. Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo chamou você para peneirar como um trigo. É peneira, gente. Para que serve a peneira? Fala, para que serve a peneira? A peneira serve para dizer o que vai continuar e o que não pode mais ir junto. Que é avanço, vai ter coisas que vai precisar ficar na peneira. Os pastores de manhã estavam mais avivados, mas é que a palavra está mais forte hoje. Agora, peneira. Antigamente, gente, quando alguém ia construir uma casa, não existia esse monte de material, não é? Quem mexe com construção, não é isso, pastor Daniel? Não existia esse monte de material separado igual. Era um tipo de areia. Era uma areia só para tudo. Era uma areia para fazer a sapata, não era? Era uma areia para fazer as paredes, para rebocar a parede. Não era que nem isso. Era praticamente a mesma areia para tudo. Usava na fundação a mesma areia. Usava para levantar a parede a mesma areia. Usava para rebocar. Só que cada etapa exigia um nível diferente de refinamento. Peneirava porque algumas pedrinhas maiores não podiam passar para determinados serviços. Poxa, vamos falar agora comigo. Poxa, mas o que deu de errado comigo? Não dá para levantar a parede com você assim. Agora não pode mais ir. Mas o que aconteceu comigo? Eu estou em pecado, areia grossa? Não, filho. Não tem nada de errado. Você cumpriu o propósito da fundação. Você cumpriu o propósito da sapata, mas agora precisa fazer um corte entre o que pode ir junto e o que não pode ir mais junto. Quem está entendendo isso? Você quer viver avanço? Vai ter coisas que você vai ter que deixar. Vai ter coisas que a peneira do avanço não vai deixar ir para a próxima estação. Quem entrava no ato era todo mundo. Mas quem tinha que entrar no lugar santo tinha que passar por uma peneira mais refinada. Não era todo mundo. Só se aprofunda em Deus quem deixa todas as suas impurezas de lado. Peneira. Mas existia um nível de construção que existia mais refinamento. E é exatamente isso que Deus faz com o libertador. Tem coisas que caminharam com você em uma estação, mas não consegue mais entrar na próxima. Está aqui, o avanço. Pastor, por que eu fico parado? Por que eu não avanço? Talvez você não se submeteu à peneira. Não porque tudo era pecado, mas porque existe um nível de construção em Deus que exige peneira, meu irmão. E a peneira sempre vai fazer separação. Ela vai tirar excessos, ela vai tirar pesos, ela vai tirar aquilo que antes até funcionava, mas agora atrapalha o refinamento do que Deus está fazendo, do que Deus está edificando sobre a sua vida. Porque, repete comigo, porque libertador não é formado só com promessas. Libertador é formado com fogo e peneira.
E olha para Moisés, Deus fala com ele por meio do fogo. Olha para Elias, Deus responde ele por meio no monte da transfiguração. Quem aparece do lado de Cristo? Moisés e Elias eram dois homens marcados pelo fogo. E às vezes a gente olha para o fogo na Bíblia e pensa só em avivamento, pensa só em culto forte, culto de arrepio. Meu irmão, não é nada disso. O fogo de Deus, antes de ser manifesto, é tratamento. O fogo revela, o fogo separa, o fogo refina. E existe uma unção sobre o libertador. Sabe qual é a unção do libertador? A unção da sarça. Qual é a característica da sarça? Ela queimava, mas não, repete, ela queima, mas não se consome. E isso é poderoso demais, porque quem queima no fogo de Deus não é destruído pelo processo, é sustentado dentro dele. Quem queima em Deus permanece, quem não queima se consome sozinho. Tem gente sendo consumida pela ansiedade, pela própria alma, pela pressão, porque está tentando sobreviver sem fogo. Mas o homem que entra no fogo de Deus pode até passar pelo deserto, mas não perde a essência. Pode passar pela guerra, mas não perde o propósito. Pode passar pela pressão, mas continua de pé. Porque o fogo de Deus não destrói o libertador. Repete comigo, o fogo de Deus não destrói o libertador. O fogo de Deus revela o libertador. Quem não queima, repete comigo, quem não queima, se consome. Por isso que parte das nossas aflições é quando o fogo baixa. Quando o fogo começa a ficar baixinho, a gente começa a criar um campo de insatisfação. Glória a Deus pela insatisfação. Você sabia que a desilusão é de Deus? Ai, pastor, estou tão desiludido, estou tão desiludida. Toda vez quando alguém vem lá na igreja falar disso, eu falo assim, meu Deus, você foi liberta. Porque a desilusão revela a ilusão. Porque Deus dizendo, você foi chamado para o fogo alto, filho. Você não foi chamado para o fogo baixo. Eu sei o que eu falo, meu irmão. Eu já vivi nesse fogo baixo. E o fogo baixo é uma coisa. O fogo baixo, o fogo baixo, ele arrebenta as nossas vidas. Vai para o fogo alto nessa manhã, nessa noite. Quem deseja isso? Em nome de Jesus. Amém? Você foi chamado para viver no fogo alto. Cutuca o seu irmão aí e fala assim, você foi chamado para viver no fogo alto. Ah, pastor, mas o fogo está baixo. O que eu faço? Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque em Levítico 6,10 diz que o fogo não vai... Eu não apago o pavio que fumega. Se ainda está saindo uma fumacinha é porque tem fogo aí. Deixa comigo que eu vou fazer essa chama crescer. Quem está comigo? Dá glória a Deus aí. Tem gente que não consegue entrar no fogo de Deus, no fogo novo de Deus. Por quê? Fala por quê? Está chorando aquele fogo que já existiu lá atrás e apagou. O fogo pode estar apagando, a lenha está ainda. Já tem outras pessoas que fazem o contrário, querem renovar o fogo, chutando a cinza e desprezando o seu passado. Meu irmão, não entre em lugares, sabe, de saudosismo. Isso vai reter o processo do avanço. Um dia você viveu um lugar maravilhoso, mas isso daqui foi o seu passado, foi uma lenha queimada. Não esteja num lugar onde Deus quer trazer uma nova jurisdição para você, trazendo cinzas do passado. Deus tem algo novo para você. O que Ele precisa? Ele precisa somente que você abasteça o altar com a lenha. Quem está comigo? Não cultue a cinza de uma lenha que já queimou. Deus tem um fogo novo preparado para essa casa, preparado para os avanços que Deus vai fazer sobre essa casa. Quem crê nessa palavra, glorifica e exalta o nome do Senhor. Se a sarça
continua um fogo, porque existe um fogo, porque existe uma lenha sobre este lugar. Deus então continua falando, e você foi chamado como um libertador, como uma libertadora, e é imprescindível que você queime, é imprescindível que você volte a queimar. Eu sei o que eu estou falando, só que Ele está dispensando fogo de novo, está dispensando fogo de novo. Eu quero não tão somente remover a cinza, eu preciso tirar essa cinza para que venha o novo do Senhor. Amém? Você quer um tempo de avanço? Então remova toda a cinza do altar. A cinza não vai queimar mais. Deus, meu irmão, o problema não é o fogo, porque o fogo vem de Deus. O problema são altares queimados, altares quebrados. Altares quebrados não se lança fogo. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Como libertador, Deus fala por meio do fogo. Um dos maiores libertadores messiânicos do Antigo Testamento é Isaías. Imagina se não existisse Isaías 53. A gente não tem noção do poder de um capítulo. Os judeus balançam quando alguém prega o Evangelho de Cristo mostrando Isaías 53. É uma passagem que deixa eles meio malucos, porque está escrito: Isaías viu e relatou. Mas como que Isaías viu? E como que ele pôde relatar? Antes de relatar o movimento da cruz, antes de relatar a libertação, a cura, a maldição indo embora, a Bíblia em Isaías 6:7 diz que um anjo com uma tenaz pegou uma brasa incandescente e colocou na boca, porque como libertador Deus trabalha com fogo. Como que Isaías, ele conseguiu revelar todas essas situações, né? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, porque antes ele foi batizado com fogo. Se era para ele falar, o fogo tinha que ir na boca dele. Se era para ele ouvir, o fogo tinha que ir no ouvido dele. Se era para ele ter avanço, o fogo tem que ir nos pés. Novos fundamentos. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Tem uma fé que Deus libera para você conquistar coisas, mas tem uma fé que faz você avançar, que faz você romper, que faz você crescer. Tem essa fé também, mas existe uma outra fé que não é para conquistar, é para você resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Ou seja, chega um nível em Deus que você não vive expulsando o inferno toda hora. Chega um nível em Deus que é o inferno que começa a desistir de derrubar você. Porque existe um batismo no fogo que gera firmeza. Aqui Deus não está trabalhando somente o teu poder, Ele está trabalhando a tua estrutura. Passou meu tempo. Aqui Ele está trabalhando a sua estrutura, porque libertador não pode viver governando as suas emoções. Libertador precisa permanecer firme até nos dias em que nada acontece do seu jeito. E aquele momento em que o inferno vem para te derrubar, te parar, te cansar, mas encontra alguém firmado, alguém que continua orando, continua adorando, continua permanecendo, e o diabo percebe: eu não consigo mais com esse cara. E aí o diabo, sabe o que ele faz? Ele dá linha. Porque o diabo, o inferno, Adriano, ele não consegue resistir a um libertador que foi batizado com fogo. Quem está comigo? E no meio desse fogo, estou terminando, existe um reconvite de Deus. Volta para o primeiro amor. Volta para a paixão pela minha presença. E eu percebo, e eu posso dizer para você, eu vejo a sarça piscando aqui. Diego, eu vejo isso desde o primeiro dia. Eu não ia pregar isso. Eu vejo uma sarça piscando, sinalizando. Sabe, muitos precisam estar atentos. Por quê? Porque Deus só falou quando Moisés entendeu que aquela sarça era diferente, aquela sarça não se consumia. E quando Moisés dá atenção para a sarça, o que acontece? Deus fala. E ele disse: Moisés, Moisés. Moisés responde: eis-me aqui.
Aí olha só, vamos para esse ponto. Qual que é o chamado de Deus? Moisés, Moisés. Moisés responde: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Qual que é a ordem de Deus? Tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque o lugar que você pisa é santo. Meu Deus. Talvez se eu estivesse ali, eu perguntaria para o Senhor: mas Deus, faz 40 anos que eu uso esse mesmo sapato, usei para apacentar as ovelhas, nunca foi um problema a minha sandália. Pois é, filho, mas para o lugar que, para o avanço que eu estou introduzindo você agora, eu preciso colocar novos fundamentos em você. Quem está me entendendo? Eu preciso trocar tua sandália, eu preciso trocar tua sandália. Igreja amada, eu preciso trocar tua sandália. Pastor Diego, para o lugar que eu estou mandando você avançar, esses fundamentos foram até agora. Tire as sandálias dos pés. Quem está entendendo isso? Tem um outro tipo de sandália que você vai usar daqui para frente. Qual seria, irmão? Agora Moisés é o paridor da lei. Amém? Moisés é o paridor da lei. Ele pariu a lei. Ele é o pai da lei. E qual é o último filho da lei? Alguém chuta? Qual é o último filho da lei? Moisés está no monte. Depois que Moisés, presta atenção naquilo que aquela sarça queimava, Moisés fala assim: não, isso aqui é diferente, essa sarça é diferente de todas. E quando Moisés dá atenção para a sarça, Deus fala com Moisés. E qual que é a ordem? Moisés, o lugar que eu quero te levar, até aqui serviu esses calçados. Tira a sandália dos seus pés. Tira a sandália dos seus pés. Então, presta atenção no que eu vou falar. Agora Moisés, ele é o paridor da lei. Ele que pariu, ele que fez nascer a lei. Amém, gente? Ele pariu a lei, ele é o pai da lei. E qual é o último filho da lei? Alguém chuta? João Batista. Porque as leis e os profetas vieram até João. E quando João, o último filho da lei, vai entregar o bastão para o pai da graça, que é quem? Jesus. Ele diz assim, ó, João 1,26: eu não sou digno. Eu batismo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. É dessa sandália que Deus está falando, propondo para Moisés. No lugar que você está entrando, Moisés, as tuas sandálias, o teu fundamento, o teu achismo, a tua religião, a tua teologia, o teu capricho, nada disso adianta. Vai ter que colocar as sandálias de Cristo. Eu quero convidar você para ficar em pé. Quem aqui está no diálogo dessa ministração nessa noite? E quem aqui entende que Deus está avançando você para uma nova jurisdição em Deus? Que Deus quer tirar você dessa mesmice, quer tirar você, sabe, desse lugar de estagnação. Talvez a vida para você tenha se tornado monótona, porque numa certa área da sua vida você não avança. E hoje Deus está falando assim, ó, filho, eu quero te dar novos fundamentos. Filho, eu quero te dar novos fundamentos. Tira a sandália dos seus pés. Imagina que aqui tem uma sarça. Imagina que essa sarça aqui, ela está queimando agora. Ela está queimando. Ela queimou desde as 7h30, quando a gente começou a ministrar louvor, quando a gente abriu a abertura do culto. E ela está assim, ó. Ela está assim, ó. Ela está assim. Mas tem gente aqui que ainda não se ligou que é tempo de trocar os fundamentos do pé.
você chegar, meu irmão, esse fundamento passou de validade. Quem deseja nessa noite entrar nessa nova jurisdição de Deus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, tira a sandália do seu pé e vem aqui na frente, faça esse ato profético. Não tenha medo, não tenha vergonha. Olha a sarça piscando. Pastor, que loucura é essa? O evangelho é loucura. O evangelho é loucura. Deus quer mudar a sua jurisdição. E quando eu falo jurisdição, não falo somente espaço físico, eu faço de avanços em Deus. Talvez você assim, poxa, é loucura eu vir aqui na frente. Mas Deus está falando assim, ó, a sarça está piscando. Me dá atenção hoje. Eu preciso ir na frente, você precisa. Se você está vivendo uma vida monótona, nós estamos fazendo aqui um ato profético hoje. Hoje nessa manhã aqui, ó, tinha dezenas de pastores. Os pastores entenderam a mensagem. Não ficou um no banco. Todos vieram buscar sua porção, porque entendem que existe um tempo de crescimento, um tempo de avanço. Pastor Diego, eu profetizo um tempo de avanço sobre essa casa. Eu profetizo um tempo de avanço sobre essa casa. A sarça vai queimar e não vai ser consumida. A sarça vai queimar e não vai ser consumida. Eu profetizo que novos fundamentos, o Senhor está proporcionando sobre esse lugar. Vai ser um tempo de avanço, pastora Caiala. Um tempo de avanço, novos fundamentos. Eu quero fazer aqui algo muito profético. Eu quero que todos que trabalham nessa igreja, que executam um ministério, que são pastores, que são líderes, vem aqui na frente trocar suas sandálias. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, larga a mídia, larga a diaconia. Vem aqui na frente. Tira o seu crachá de pastor. Vem aqui trocar os seus fundamentos. Porque a palavra que foi liberada nessa conferência é muito séria. É uma palavra de avanço. E avanço precisa de novos fundamentos. Avanço precisa de novos fundamentos. Vem aqui, eu vou orar por você. Kátia, daí. Vem aqui, pastor. O fogo em Deus. De avanço, e todos que estiverem sobre essa jurisdição vão viver um avanço na sua vida. O Brasil,
que a cidade de São Paulo é a cidade dos avanços, porque tudo começa em São Paulo e vai para os demais estados da cidade. Todos os avanços começam em São Paulo. Só que Porto Seguro é a primícia. Seria Porto Seguro que teria que ter esses avanços. E assim como um dia você fez lá na Penha, trouxe a origem para São Paulo, eu trago o avanço para Porto Seguro. Sabe o que significa isso? Eu não sou liderado, eu lidero. Sabe o que significa aqui do outro lado? Eu não sou conduzido, eu conduzo. Aqui eu avanço. A partir de hoje, é um ato profético isso aqui. Aquilo que talvez foi roubado da origem, que chegou em São Paulo, eu devolvo hoje. Eu devolvo hoje para o lugar devido, para o lugar onde vai ter o maior avanço do avivamento nessa terra. E sabe o que vai acontecer aqui com vocês? À medida que houver avanço aqui, vai acontecer aqui. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque você está debaixo dessa nuvem. Está debaixo dessa nuvem. Eu vou orar por você agora. Olhe por mim, repete assim: Senhor, a partir de hoje, todos os lugares que me prendiam, que me aprisionavam, que me deixavam estagnado, hoje não terá mais poder sobre a minha vida, porque hoje eu estou sendo introduzido pela palavra profética dessa casa. Eu vou avançar em todas as áreas da minha vida: financeira, emocional, sentimental, espiritual, profissional, no meio da minha família. Haverá um avanço extraordinário. Senhor, hoje eu tiro as sandálias dos meus pés e eu troco por uma outra sandália, a sandália do avanço, a sandália do bastão que foi tido, que foi trocado de João Batista para Cristo Jesus. A partir de hoje, eu tomo posse dessa palavra profética. Eu não vou mais
Levante a sua mão e diga: nos tornamos, nos tornamos. Responsável, o avanço não pode parar. Nos tornamos, o avanço não pode parar. Eu ainda tenho fome como os olhos, e eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho pode me queimar. Vamos! Meu apóstolo Romualdo! Apóstolo Romualdo! Apóstolo Romualdo! As mãos lá em cima, vamos, vamos! Eu ainda tenho fome! E nos tornamos responsáveis. O avanço não pode parar. Vamos! Nos tornamos responsáveis. O avanço não pode, não vai parar. Nos tornamos. Vive de cantora baixo, rache cantora, vive de cantora manacana baixo. Libera Dani, libera Dani, libera, 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 libera Dani, libera, libera. Libera! Libera! Vem, Lisa, vem, Lisa, vem, Lisa, vem, Lisa! Vem, Lisa! Vem, filho! Vem! Vem! Sim! Suas vozes giram nos tornos.
chamar a nossa atenção para aumentar o nosso nível. Já tá bom de andar no raso. Para de se contentar com as águas nos tornozelos. Tu achou que você chegou onde Deus quer com as águas nos lombos? Existe um rio para mergulhar. Ah, xeramandaka. Existe um rio para mergulhar. Porque quando nós mergulhamos nele, nós já não temos mais o controle. É Ele que comanda tudo, cara. Se permita subir esse nível de adoração, esse nível de entrega, esse nível de avanço. Já tá bom de viver das referências que viveu um dia. Ah, eu orava assim. Ah, eu descia o vale assim. Ah, eu subi o monte assim. A sarça tá queimando na sua frente, tá chamando a sua atenção. Se envolva nela. Se envolva. Se envolva, Pai. Todos os seus filhos que aqui estão, eu peço que o Senhor, na autoridade do nome de Jesus, traga um tempo de velocidade sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. 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 Aplauda Ele nessa noite. Aplauda Ele. Aplauda Ele com alegria. Sai daqui decidido a avançar. Sai daqui disposto a ser venerado. Para tirar os excessos. Sai daqui disposto a isso. Deus quer subir o nível. E Ele vai subir o nível. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
quer entregar a sua vida ao Senhor e quer renovar a sua aliança com Ele. Se tiver alguém, você levanta a sua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Não tem? Que Deus abençoe a sua vida. Você de abençoe para mim, por favor. Já estou liberando vocês. Ah, Dani, por que não fica aqui, né?